ouvidos bem abertos e com o seu coração voltado aqui, prestando atenção e se conectando com Deus, tá bom? No mundo de conexões, nada melhor do que se conectar com o Pai. E essa conexão é uma conexão que não falha, sabe? É um Mega Plus Extra Giga G de conexão. E ela está disponível, olha que beleza, em todos os lugares. Você pode estar lá no meio do mato, que essa conexão não falha. E melhor, você não precisa pagar. Olha que incrível isso, gente. Sabe essa internet ruim que você tem aí igual a minha? Você paga muito caro por isso, né? Essa conexão com o Pai já foi paga na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Falta-nos compreender isso. A mensagem da cruz, das boas novas, aquele que veio e nos deu esperança e conexão com o Pai. Nós vamos iniciar nesse mês de maio. O mês de maio é um mês dedicado para a família. Talvez você já ouviu falar isso em algum momento, mas se você olha ele no calendário, o mês de maio é um mês dedicado para a família. Fala-se muito sobre família nesse mês. E eu sempre gostei muito de falar sobre família, de acompanhar família, e de ajudar, e de mostrar o caminho de Deus para a família. E a família ela é tão dinâmica, né? Cheio de texturas, que cada um dentro do seu lar tem funções, mas todos com essas funções buscam um só objetivo. Por isso que neste mês de maio é um mês dedicado para a família. E nós vamos passar o mês todo falando sobre isso, sobre este tema. Hoje nós vamos dar um panorama geral sobre a família. Semana que vem nós vamos falar sobre o papel da mulher dentro do lar. Na outra semana nós vamos falar sobre o papel do homem dentro do lar. Depois nós vamos falar sobre o papel dos filhos e pais dentro do lar. E por último nós vamos falar sobre casamentos, relacionamentos. Tudo isso baseado na palavra, não é coach, não é psicologia, é a palavra nos mostrando o papel e a função de cada um dentro do reino de Deus, nesse ambiente da família. E aí eu queria perguntar para você, qual o significado da família para você? Quando eu faço essa pergunta, qual o significado da família para você? O que vem à sua mente? Vem amor? Vem discussão? Quebra-pau? Significado. Família é união. Família é alegria. O que significa família para você? E quando se fala em família, vamos lá. Alguns estão mais velhos aqui, outros mais novos, cada um com idades diferentes. Quando se fala em família, qual é a lembrança que você tem? Quando se fala em família, qual a lembrança que você tem aí da sua infância? O que você lembra sobre família? Alegria, saudade dos tempos que talvez vocês se reuniam com os avós. Eram outros tempos. Convenhamos que família, a dinâmica da família tem mudado constantemente com o passar dos anos. Basta olhar uma família de hoje, do ano de 2021 que nós estamos. Olha uma família há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o formato de uma família de 50 anos atrás, e olha o formato de uma família dos tempos que nós estamos. Como mudou, irmãos? Como mudou totalmente. Questão de respeito, questão de sexualidade, questão de amor, questão de prioridade, questão de vivência, tecnologia, tudo mudou. E qual é a lembrança que você tem quando se fala em família? Logicamente que todos aqui são filhos, pertencem a uma família original, e quando você se casa, nasce uma nova família. Aos filhos, aos que estão iniciando aqui, aos os casados, corta o cordão umbilical, que é uma nova família que está iniciando.
Isso é bíblico. E aí qual é a lembrança? Eu tenho boas lembranças, tenho lembranças não tão boas. Eu me lembro, por exemplo, quando nós nos reunimos muito, quando eu era criança, na casa dos meus avós, lá em Jales. E passávamos o domingo, por exemplo, um dia como esse, era dia de ir na casa do avô, dos meus avós, e sentar lá, comer uma melancia, tomar um caldo de cana, sabe, comer aquele almoço gostoso. Qual é a lembrança que você tem da sua família? Vamos ver na palavra de Deus, e hoje eu quero trazer um panorama incrível para vocês. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, o primeiro livro da Bíblia aí, ó, Gênesis, logo no comecinho, e vocês vão ver algo incrível que aconteceu com a primeira família da terra. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o 8, ok? Leia na sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, rabisque, faça anotações, aquilo que Deus fala com você, escreva, para você fazer o seu devocional durante a semana, sabe? Durante a semana, manhã, quarta-feira, quinta, você vai pegar a Bíblia, reflita na palavra pregada mais uma vez, sabe? Pense na palavra pregada, reflita nela. Gênesis 4, a partir do verso 1 diz assim, preste atenção. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Até aqui a leitura do texto base. Vamos orar, irmãos? Papai, cuida de nós nessa noite, Senhor. Fale com cada um que está assistindo aqui, que está conosco, os que vão ver a gravação. Cuida, Senhor. Revela a palavra. Traga palavras na minha boca para o teu povo que está participando deste culto. Que haja transformação de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa passagem bíblica é o início de tudo, ok? Nós estamos no começo da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia. E é interessante que Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, lê-se muito facilmente. As pessoas até gostam de ler Gênesis, os primeiros capítulos, que a gente vê ali a história de Adão, a criação de todas as coisas. As crianças sempre são levadas a Gênesis quando fala-se da criação, como Deus criou todas as coisas. E em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 mostra exatamente esta criação, e todas as coisas sendo criadas por Deus. Vamos defender já algo aqui. Os cristãos, a igreja, nós protestantes, os evangélicos, defendemos a tese de criacionismo. Deus criou, alguém criou, e esse alguém é o Senhor. Não é o evolucionismo, sabe que você aprendeu na escola? Uma ameba lá, sei lá, uma explosão, sei lá da onde, surge uma partícula, e dessa partícula é um micróbio, que não sei o que, e vai evoluindo, e tem patinha, a patinha cai, e de repente a gente vira um macaco, e sai, esquece tudo isso, apaga, o que é ensinado nas escolas. Vamos para o lado teológico, Bíblia, porque nós cremos nisso, amém? Se não crer nisso, já começa a ter uma série de problemas. Então nós somos criacionismo, nós cremos que Deus criou do nada, Ele cria
todas as coisas. E isso está relatado em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Você lê na sua casa. Lá ele cria a terra, ele cria a água, ele cria os animais, a luz, ele cria o ser humano. Isso é maravilhoso. Depois você lê como ele criou o ser humano. E logo no início, nós percebemos que a matemática de Deus, ela é diferente do ser humano. Quanto que é 1 mais 1? Não precisa ter medo não. 1 mais 1 é 2. Essas perguntas a gente fica com o pé atrás, né? Rapaz, respondo ou não respondo? É pegadinha ou não é pegadinha? 1 mais 1, 2. É a matemática do ser humano, a matemática nossa. Mas no quesito família, presta atenção nisso. Essa conta está errada. Como assim? Está errada no quesito família. Porque 1 mais 1 no quesito família é igual a 1. Aonde está isso, pastor? Te provo na Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha a matemática de Deus, contrária ao que o mundo, diz. E aí eu queria que você pensasse: qual é a matemática que está na tua casa? Qual é a matemática? A matemática lá é pau na cabeça e soco na barriga. É falação, é meus interesses, é a minha vontade, é o meu orgulho, é o que eu gosto, estou nem aí para você, é pisão, é afrontamento, é briga. Essa é a matemática das famílias. Isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade das famílias fora da igreja, é uma realidade da maioria das famílias que estão dentro da igreja. Isso é triste demais, triste. Como que está a matemática? Vá para essa passagem bíblica e não se esqueça, você se torna um. Você se torna um, cara. O texto base que nós lemos aí nos dá a dimensão do grande desafio que é viver em família. Convenhamos que não é nada fácil. Fala a verdade. Sua família é um mar de rosas? É blue? É cheirinho maravilhoso, sabe? O mundo azul, sabe? Canções maravilhosas tocam na sua família. Se isso acontece no seu lar, me dá receita, que eu preciso aprender o que é. Porque logo nesse capítulo 4 de Gênesis, que nós acabamos de ler, sabe o que a gente encontra? Morte. A morte de Abel. Caim mata Abel. Você já parou para pensar sobre isso? Deus aceita a oferta de Abel. A Bíblia diz que Abel, cuidava do rebanho, cuidava dos animais, pastor. Caim era agricultor, cuidava das plantas, dos cereais, da plantação das coisas que a terra dava. Abel oferece uma oferta, e a Bíblia não é muito clara como que isso aconteceu, mas a Bíblia diz que Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, e essa oferta partiu das partes gordas de um animal. Nós encontramos um princípio aqui interessante, que para oferecer parte gorda teve que haver sangramento, morte, e toda a Bíblia nos mostra esse princípio. Para apagar o pecado, mudança de vida, tem que haver derramamento, e isso aconteceu com Cristo. Por isso que nós não vamos lá no templo de Jerusalém hoje, vamos trazer um bode aqui, toque esse animal para os sacerdotes e vamos sangrar e aspergir. Não faz isso mais, porque o sacrifício vivo, verdadeiro, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, foi Jesus. Por isso que nós não vamos mais lá, e esse alcance está a nós, gentios, que não somos judeus. Faz sentido para você? E aí Deus aceita a oferta de Abel, rejeita a oferta de Caim. Não dá muito indicativo porque que ele aceitou de um, de outro. A teologia nos mostra que provavelmente tenha sido porque foi um animal, mas lá em Hebreus 11:4 nos diz que Abel
teve fé. Pela fé, ele entrou e entregou essa oferta ao Senhor. Ou seja, deixa eu falar um BO para você. Na primeira família, fiquem comigo. Sabe o que nós encontramos? Na primeira família, irmãos. Na primeira família, sabe o que a gente encontra? Presta atenção, nós encontramos problema. Na primeira família da terra, a gente encontra mentira. Na primeira família da terra, a gente encontra inveja. Na primeira família da terra, a gente encontra egoísmo. Na primeira família da terra, nós encontramos morte. O pau quebrou. Traição, inveja, egoísmo, mentira, morte. Tudo isso nós encontramos na primeira. Isso se assemelha um pouquinho à nossa realidade? Dá uma olhada com o seu super zoom aí. Veja famílias da terra. Se isso que eu falei para você, que ocorreu lá no Éden, com a primeira família, mentira, inveja, egoísmo, briga, morte, não é uma realidade das famílias de hoje. Por isso há dificuldade do viver em família. Por isso que se você vive problemas dentro do seu lar, bem-vindo ao time. Isso faz parte, mas, contudo, porém, todavia, Deus nos chama para ser diferente, irmãos. Deus nos chama para ser diferente. Isso tudo aconteceu com Caim e Abel, com a imputação do pecado de seus pais. E nós herdamos um DNA pecaminoso de Adão e Eva. Nós nascemos com esse DNA pecaminoso. Você pode estar falando assim: poxa, eu sou tão bonzinho, pago minhas contas em dia, faço mal para ninguém. Se você morrer sem Cristo, com tudo isso que você está falando que você vai para o inferno. Por isso que você precisa declarar: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, e viver de acordo com os ensinamentos dEle. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Então, família perfeita é família com BO, ok? Mas a maneira de como nós lidamos com os conflitos, isso revelará a saúde das famílias. Lembra a semana passada sobre o que eu falei? Saúde espiritual, vocês lembram? Saúde espiritual. Então, como nós lidamos com os problemas, os conflitos que todos nós passamos no casamento, com filho, com dinheiro, sem dinheiro, filho que desobedece, filho que obedece, mulher que não está nem aí, tudo esses B.O. A maneira como nós lidamos com esses problemas mostra a saúde da família. Como você tem lidado com esses problemas? Essa é a grande diferença. Se você tem lidado mal, sinal que a sua família está na UTI. E esse é o lugar correto para você estar. Tanto vocês que estão aqui, quanto quem está assistindo a gravação. O projeto de Deus é família. Você sabia disso? O projeto de Deus é família. A Bíblia é repleta de exemplos, irmãos, sobre esse conceito de família. Nós podemos ver isso tanto sobre a visão teológica, sabe, sobre o lado espiritual, a família, o apontamento, o lado profético para isso, em Apocalipse, a família de Deus, nós nos achegamos, nós somos adotados por Deus, o lado teológico, quanto o lado antropológico. Quando nós falamos literalmente de homem, mulher, pais, filhos, a Bíblia é repleta de exemplos de família. Se vocês terem uma ideia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus abençoou a família. É um projeto de Deus no primeiro capítulo. Deus os abençoou. Multiplique-se, domine sobre tudo o que existe na terra. Essa foi a bênção de Deus para Adão e Eva. A primeira família, Deus abençoou aquela família. Ou seja, se você faz parte de uma família, você pode estar aqui sozinho, mas você faz parte de uma família. Você tem pai, você tem mãe,
Estou nem aí para meus pais, pastor. Conversei com um cara semana retrasada, queria nem saber da mãe dele. Estou nem aí. Minha mãe fez isso, aquilo e assado. Não quero nem saber dela. Meu pai já morreu. Você pode não querer saber. Você está errado pensar assim, tá? Você pode estar aqui sozinho hoje, sem a companhia dos seus, mas você faz parte de uma família. No mínimo, deixa eu falar, de uma família espiritual, a família de Deus. Irmãos, quando nós cremos em Cristo, nós somos adotados por Deus. A palavra nos diz isso. Então, se nós somos adotados, eu estava órfão e eu faço parte agora de uma família. Por isso que os solitários, os que estão separados, os órfãos, tem que ter isso em mente. Você não está só. Você não está só. Existe um Deus que cuida de nós, irmãos. Existe um Senhor que cuida de nós. Semana passada, eu acho que foi, me encontrei aí na frente, um monte de noinha. Nós sentamos ali e começamos a conversar. E eu disse para ele: cara, vocês são filhos de Deus. E um filho de Deus tem que pensar diferente. Quando você for queimar essa pedra aí, for gerar isso, pensa em Cristo. Não, pastor, ele falava: não, pastor, eu largo isso aqui quando eu quero eu largo. Mentira, eu falei para ele. Então por que você não larga? Não, pastor, eu já larguei algumas vezes. Mentira. Você precisa voltar para sua casa. Tudo tem pai, mãe, filho, tudo danado, irmãos. Tudo danado. É o exemplo das famílias de hoje. Como compreender isso? Como compreender isso? Vamos assistir um vídeo? Vídeo 1, Lucas. Vê se talvez não seja um pouquinho da sua ou das famílias de alguém que você conhece. Dá uma olhada nesse vídeo. Engraçado. Quando é estranho, a gente sorri. Quando é alguém da família, a gente fica igual, indiferente. É que família sabe quem a gente é de verdade, né? Muito legal esse vídeo aí. Eu já usei ele várias vezes em algumas pregações minhas, e é uma realidade. Fala a verdade, irmãos. Fala a verdade, se não é a realidade das famílias. Nós tentamos passar para a sociedade aquilo que não está ocorrendo. Eu já preguei aqui uma vez sobre máscaras. Nós colocamos isso porque nós temos que tratar bem e mostrar que estamos bem para os nossos chefes, para as pessoas da sociedade, para a igreja, para o pastor. E dentro de casa, o pau está quebrando. Cristo está a quilômetros de distância no coração do homem e da mulher. Irmãos, com Deus, preste atenção nisso, com Deus, nós podemos aprender a perdoar e se tornar famílias mais fortes. Esse é o intuito meu, seu, de estar aqui nessa noite. Só que para nós pensarmos em tudo isso, na dinâmica da família, a nossa primeira atitude é identificar o inimigo e as armas que ele utiliza. Faz sentido para você? Porque se um batalhão sai para a guerra, vai para a guerra, o Brasil vai guerrear contra sei lá o que, tem que se preparar. Vamos estudar o nosso inimigo, as falhas dele, onde nós podemos atacar este inimigo. Não é assim que o exército faz? Para você entrar em uma faculdade, no mínimo você tem que estudar 12 anos. Lá, primeira série, segunda série, tal, terceira colegial. Para você se formar em medicina, por exemplo, é 7 anos. E não para de estudar mais. Para você tirar carta, você precisa fazer um curso. Por que para a bendita família nós não temos isso que nós estamos fazendo? Pouco se fala, e o que tem, as pessoas não buscam, não se aprofundam, não querem saber, deixa a vida me levar. E aí, nós vivemos de acordo com o que nós vimos dos nossos pais, provavelmente, com o que a gente vê da sociedade, os nossos vizinhos,
os amigos, o que a gente aprendeu dentro de casa, a gente transfere para a família que se formou. E convenhamos que os exemplos, talvez, dos nossos pais não sejam os melhores. Talvez pela educação deles, como foi a família formada por parte deles, talvez você viu coisas que você não deveria ver, ouvir, participou, e nós transferimos isso. O problema é que nós não buscamos o padrão bíblico para a família. Esse é o intuito, irmãos, e nós temos um mês todo voltado para a família. Sabe quem é o inimigo da família? E não só da família, mas do ser humano. Sabe quem que é o inimigo? Quem que é o inimigo, irmãos? O inimigo é Satanás. Ele que é o inimigo das famílias e do ser humano. Só para vocês terem uma ideia, lá no Éden, nós encontramos Satanás personificado na serpente. E ali aquela serpente já tentando acabar com o que Deus tinha abençoado, a família. E começou a lançar veneno no coração da mulher sobre coisas que não era para acontecer. É balela isso, pode comer, vocês não vão morrer não. Seja igual a Deus. O que Deus fala é mentira. E assim nós temos escutado serpentes falando ao nosso ouvido. E aí eu quero apresentar aqui, irmãos, alguns pontos. E eu queria muito que você prestasse atenção. Os pontos são as armas que o inimigo tem utilizado para acabar com as famílias. E eu gostaria que você identificasse. Lembra que eu disse? Para estudar, para tirar carta, para fazer faculdade, você se prepara, não é isso? Então aqui você está se preparando, identificando quais são as armas que o inimigo tem usado nas famílias e talvez na sua. E você, em nome de Jesus, saia daqui transformado, meu irmão. Pratique a palavra. Se você vier aqui como um teatro, assistir, está muito gostoso aqui, de nada valeu. É melhor ficar em casa, assistindo TV. Você tem que colocar em prática o que você ouve, meu irmão. Tenha isso em mente, senão nunca você vai mudar. Nunca você vai ouvir, não vai mudar. Pratique o que você escuta. Eu quero trazer alguns pontos para você. Algumas armas que têm sido utilizadas. Vamos para a primeira? A primeira é o seguinte: a primeira arma que tem sido utilizada contra nós, família, sabe qual é? O silêncio. O silêncio, sim. Nós olhamos as famílias, sabe o que a gente encontra? O silêncio, sabe? Mas não é o silêncio da paz de Deus, o shalom do Senhor, sabe? A paz do Senhor está reinando aqui neste lar. Não é isso. O silêncio está lá porque se tocar dá choque. Se tiver perto, o pau quebra. O silêncio reina porque não se... Irmãos, o ser humano hoje ele se tolera. Sabe? Isso é um absurdo. Sabe o que é interessante quando nós olhamos essa cena e sobre este tópico que eu estou trazendo para vocês? É uma das coisas que mais acontece dentro dos lares. Pais que não conversam com os filhos. Marido que não conversa com a esposa, esposa que não quer conversar mais com o marido, filhos que desprezam os pais e não conversam. Essa é a bagunça da família, o padrão da família do mundo, o padrão que veio lá do Éden com o pecado, e se esquece do que Cristo, o Senhor, fez no Éden mesmo, lá no capítulo 1, abençoados são vocês, multipliquem-se, domine sobre tudo que existe. E aí o pecado entra no coração do ser humano, e é cada um no seu quadrado, cada um com seus interesses, Semana passada, quando eu falei que eu encontrei com os rapazes aí na frente, um deles tinha pais aqui em Rio Preto, filho, e não queria nem saber dos pais, nem saber. Semana retrasada, eu estava com um rapaz, acabei de falar para vocês, um rapaz que não quer nem saber da mãe, nem saber. Como que está
o ambiente no seu lar. Irmãos, eu sempre falo isso quando eu vou fazer um casamento. Não existe outra forma de se sustentar se não houver diálogo. Diálogo. Conversar. Sabe como a gente resolve os BO lá em casa, eu e da Ellen? A gente tem problemas, como todo mundo. Sabe como que a gente resolve? Dialogando. A gente não dorme, irmãos, não dorme com um problema. Se a gente brigou, ficou ranheta com o outro, resolve no dia, se pá na mesma hora. Vamos sentar aqui. O que é que está acontecendo? O que eu falei para você que não está legal? Pô, eu não gostei do que você falou para mim. E expõe o ponto de vista um do outro. Olha, precisa mudar isso, não foi legal. Faltou com respeito. Olha, eu queria que você fizesse isso, mude, ame mais, me trate com carinho. Diálogo, irmão, não faz sentido. Se você dorme brigado, você está semeando a destruição do seu relacionamento. Você está semeando isso. Sabe o que você vai colher? Morte no seu relacionamento e na família. Não tem cabimento, sabe? Tem que resolver os BO. Se dentro do seu trabalho você busca rapidamente resolver os BO, no relacionamento tem que ser da mesma forma. Isso em todas as áreas. No casamento, com pais e filhos, com o avô que está brigado com a nora. Olha, briga, irmãos. Família é problema. Mas é possível. O que eu quero trazer para vocês aqui, a bênção que o Senhor trouxe lá no Éden. E nós temos que sair daqui diferentes. Essas armas que eu estou mostrando para você, talvez é o que você está vivendo. E se você está recebendo essa artilharia pesada, é tempo de você se levantar e falar: opa, peraí, quem vai dominar o meu lar agora não é o Satanás não, mas é Jesus Cristo, o Senhor. O mesmo que eu venho aqui na igreja, escuto, o que eu saio eu vou levar para o ambiente que eu estou. Atitude, meus irmãos, atitude. Se você não tiver atitude de ir de frente, pode ter certeza, o inimigo está cheio de atitude. Sabe, falta atitude para nós, atitude para os relacionamentos. Uma segunda arma, preste atenção nessas armas, se não faz parte da sua realidade. Sabe uma segunda arma que tem sido semeada, atirada contra nós? O descontrole financeiro. Como assim, pastor? Onde já se viu? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade guiada pelo dinheiro. Capitalismo reina aqui. Tudo é dinheiro. Você morrer, precisa de dinheiro. E na maioria de nós, nosso coração está voltado para o dinheiro. Faz uma reflexão aí. Como é que está a sua vida? E na falta dele, na dificuldade como todos estão vivendo, o descontrole financeiro tem sido uma arma semeada e atirada contra nós. Eu queria que você prestasse muita atenção. Olha, comece a dar o passo de acordo com o tamanho da sua perna. Mas não é porque você é grande ou baixo, não. A perna é o seu salário, companheiro. É o tanto que você ganha, é o que você gasta, é o que você vai tentar guardar, é os planos que você tem, não se esquecendo da matemática de Deus. Sabe qual que é? 1 mais 1 é 1. Então não existe, presta atenção nisso, meus irmãos, o que eu vejo disso, não existe meu dinheiro e seu dinheiro no casamento. Não existe minhas contas e suas contas. É nós. Se cair, cai todo mundo. Se subir, sobe todo mundo, enganchado no outro. Filho, marido, esposa. Se você tem a possibilidade, pense nisso. Comece a fazer uma conta só com a sua esposa. Comece a trabalhar nisso. Pagar conta é todo mundo junto aos BO, está aqui. E aí, como nós vamos resolver? É nosso. Mas foi você, não é o que você gastou. Vai refletir em nós. E o que entrou é nosso. E os planos que nós temos é nosso. Matemática de Deus, 1 mais 1 é 1.
é um só, uma só carne, não é só na questão sexual, mas em todas as áreas. Casamentos iniciam assim, irmãos, é meu, é teu, não tem isso, cuidado com isso, isso é um sério motivo para gerar descontrole financeiro. Sabe por quê? Eu vou gastar o dinheiro é meu mesmo, então eu vou comprar aí minhas chuteiras, minhas coisas de pesca aí que eu gosto, minhas coisas de bicicleta, sei lá o que é que cada um gosta. A mulher fala, o dinheiro é meu, estou nem aí para ele, o que eu vou gastar? Quero fazer mais unha, mais cabelo, mais ir no shopping, mais sei lá o que, o dinheiro é dele, e de repente ele gasta mais do que deve, porque não sabe o que ela ganha, e não sabe quanto entrou, e cada um não sabe o que está gastando. Olha que absurdo, não faz sentido para a matemática de Deus. Eu quero semear isso no seu coração, pense nisso, isso é muito sério. Uma das coisas mais tristes é você acordar pela manhã com o nego cobrando você, você está devendo, e você tem que sair trabalhar devendo, porque descontrole é a arma que Satanás tem colocado e atirado dentro das famílias, e essa bagunça que nós estamos vivendo, irmãos, cuidado com isso. Uma terceira arma, vamos lá, preste atenção nessa arma aqui. As coisas importantes não são ensinadas, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Aqui é principalmente para quem é pai, e principalmente para quem tem filho pequeno. As coisas importantes, aquilo que é importante, não é ensinado. Sabe o que é ensinado dentro de casa? Que time torcer, Que time torcer. Novela, qual que é a novela da moda, a melhor novela? Sabe o que é ensinado? Big Brother. Sabe o que é ensinado? Coisas fúteis. E aquilo que é importante não é ensinado. Isso aqui que eu coloquei não é importante não, tá? Não vai confundir a cachuleta aí não. Isso aqui é as coisas fúteis. E o que é ensinado, o que é importante, não é compartilhado nos lares, ou pelo menos na maioria deles. Falta-nos, irmãos, a autoridade do Senhor, sabe? Reconhecer isso, ensinar algo que é da parte de Deus para os nossos filhos, e aqui eu falo com os pais. Nós semeamos, eles são cópias nossas. Preste atenção no seu filho e na sua filha. Se ele não faz exatamente o que você faz, irmãos, eles são agentes secretos, sabe? 007, eles ficam observando tudo. Repete exatamente, se você fala alto, se você grita, se você faz assim, se você faz assado, se você trata bem a sua esposa, se você trata mal o seu marido, eles vão repetir, pode ter certeza. Aquilo que é importante não é ensinado. Que pai que ensina um filho a conversar e tratar bem uma mulher? Sabe como que o homem tem que tratar uma mulher? Sabe como? Amá-la como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Que homem que consegue dar a vida para a mulher aqui? Duvido ou não? Que se levante. Que mulher que ensina a sua filha, sabe? A respeitar o marido, reconhecer que ele é sacerdote dentro do lar, chamado por Deus, irmãos. E esse movimento feminista que está aí fora tem acabado com o mundo, acabado. Porque sim, tudo pode, e isso e aquilo, e tal e coisa. Mas na hora do vamos ver mesmo, não é assim. Não é assim, porque o padrão bíblico não é esse. Existe uma hierarquia sim, e vocês vão entender isso no dia que for o papel da mulher, o papel do homem. Atenção nisso, o homem é chamado como sacerdote dentro do lar. Por isso o homem, ocupe o seu lugar de sacerdote, leve a palavra para dentro do seu lar. Mas pastor, eu tenho vergonha, não sei falar. Clame ao Senhor, clame, dobra seu joelho, vai ler a palavra, você tem autoridade para falar de todos os assuntos? De futebol, de tudo. Por que não vai ter autoridade para falar de Deus? Chame, Senhor, unja a minha cabeça, que eu seja o sacerdote dentro do lar. Esse meu filho não vai ser qualquer homem não,
vai ser um servo de Deus. É assim que nós temos que ser, irmãos. Falta-nos a autoridade. Olha, nós estamos confundindo pais entre criar e educar filhos. Sabe o que é criar? Criar, você cria cachorro. Compra ração, compra roupinha, leva no pet shop. É isso que nós estamos fazendo com o nosso filho. Filho, deixa eu levar você no pet shop. Filho, toma uma raçãozinha. Eu estou criando, estou pagando tuas contas, filho. Falta-nos educar. E educar não é passar a mão na cabeça não, meu irmão. Educar é saber dizer não, saber sim no momento certo. É a voz do seu pai que está prevalecendo. Eu louvo a Deus e que assim permaneça. Graças a Deus, mano, eu tenho conseguido implantar isso dentro de casa com meu filho. Só de olhar, ele consegue perceber o nível do barraco que vai acontecer. Hoje mesmo, olha como Deus é incrível, irmãos. Essa palavra, eu preparei ela ontem, né? E ministrando ela hoje ao longo do dia. Hoje mesmo, o bichinho não queria vir na escola bíblica de manhã. Combinou com a mamãe, eu não vou. Aí mãe, tudo certo, né? Não vai. E eu não sabia. Cheguei lá, o bonitão estava lá. Mas vamos, não vai? Não quero ir, que minha mãe tá. Você vai para a igreja, rapaz. Você vai para a igreja. Vamos, põe a roupa. Vamos para a igreja. Você não vai ficar aqui em casa sozinho, assistindo esse negócio, jogando. Você está 2 horas jogando. Vai para a igreja agora. Falta autoridade de pai, irmãos. Sabe, se você não fizer isso, alguém vai fazer pelo teu filho lá fora. Vai oferecer droga, vai te levar para um mau caminho. Autoridade. Esse é o lugar que as crianças, mas ele vai vir aqui mal bicudinho, um dia vai sair. Entrega na mão de Deus, irmãos. Entrega na mão de Deus. Mostra esse caminho junto. Mostra esse caminho junto. Traga para a igreja. Faça culto na sua casa. Sente com seus filhos. Fale da palavra de Deus para eles. Vamos para a igreja, rapaz. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Amém? Vamos mais um? Uma outra arma. Outra arma que tem sido jogada, atirada. É essa aqui, ó. Nenhum envolvimento com a Bíblia, oração e igreja. Nenhum envolvimento, irmãos. Nenhum envolvimento. Sabe, as famílias hoje, isso é tão triste de ver. Tão triste. Eu sei que talvez você não saiba orar. Hoje nós falamos sobre oração na escola bíblica. Eu sei que talvez você não conheça, né, as partes da Bíblia, mas pratique. Sabe, uma das armas dos perigos é esses daqui, ó. Não há envolvimento com a Bíblia, com a oração, com a igreja, com os ministérios. Sabe, não tem isso. Falta isso dentro do lar. Comece a fazer isso, irmãos. Eu desafio você. Comece a fazer isso. Pega um dia da semana. Pastor, tá bom, pega um dia do mês. Esse dia do mês vai ser o culto em casa. Ok? Senta lá na sala, no quarto, onde vocês quiserem. Senta com as crianças, com os pequeninos, sim. Mas eles fazem bagunça. Não interessa. Não interessa. Senta lá, canta uma canção que seja de acordo com ele, sabe, da visão dele. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, sabe, músicas tão simples. Leia um salmo para ele, sabe, pega essas pregações, vai no YouTube, que tantas pregações, pega um tópico, aplique para ele, filho, olha, assim e assado é a palavra de Deus. Te desafio, vocês vão ver coisas incríveis acontecer no seu lar. Homem, comece a fazer isso. Quem sabe na sua família já não era para ter um pastor, não é? Já não era para ter um evangelista. Sabe o que eu falei hoje cedo isso aqui? Existe o ministério de Abraão e o ministério de Jacó, sabe? Às vezes você vai ser chamado para iniciar algo. Na minha família não existe ninguém crente, irmãos. Ninguém. Os mais próximos é um tio, avô, bisavô, irmão do meu avô, distante. Deus me chama para mudar uma história, para iniciar algo. Eu vou ficar olhando, meu Deus, não tem ninguém para falar da Bíblia para mim, e tatati. Seja você a peça da mudança onde você estiver, com os seus irmãos, com o seu pai, com o seu
sua esposa, seja mudança, você, em nome de Jesus. Vamos para o último ponto, a última arma aqui, e essa é muito séria. A última arma é o seguinte: pouca ou nenhuma percepção do outro. Pega essas armas que têm sido usadas, irmão. Pouca ou nenhuma percepção do outro, sabe? Às vezes a gente está beijando a mesma boca e não sabe do que se passa dentro do coração da pessoa que está do nosso lado. Sabe, deixa eu falar algo para vocês. Se seu chefe ou um amigo do trabalho te chamasse para almoçar, você iria? Fala a verdade, não mente não, hein, que eu estou vendo as verdades dentro de vocês, a visão aqui, sabe, é limpa. Se seu chefe, um amigo do trabalho, vamos almoçar, vamos na churrascaria, vamos, se ele chamasse, você iria? Eu acho que sim, pelo que eu conheço um pouco do ser humano. E se você fosse convidado para pagar a conta? Paga a conta hoje aí, vamos almoçar. Se a sua chefe chamasse você para almoçar, você pagaria a conta? Provavelmente, irmãos. Provavelmente. E por que você luta tanto em ter essa mesma disposição para com os seus? Para a esposa, para o seu marido? Porque você não tem a mesma disposição para os que estão à volta, no seu ambiente de trabalho principalmente, essa disposição de ir, de fazer, de pagar, de fazer acontecer, para a pessoa que dorme com você? Por que não? Porque você tem tanto prazer em jogar uma bolinha, é muito bom, né? Eu gosto, apesar de ser perna de pau, de pescar, tanto prazer, de ir no salão de beleza, se embelezar, de cuidar da casa. Algumas mulheres gostam muito de cuidar da casa. Estou falando para vocês, irmão, que às vezes nós temos tanto prazer nisso, mas não temos o mesmo prazer de sentar com o nosso filho ou neto, né, e brincar com ele, e ouvir as histórias que criança, quando começa a contar, viaja, sabe? E você vai ver. Deixa eu falar, às vezes não é nem a brincadeira em si, mas é o prazer de ter você, pai, perto do seu filho. É o prazer de ter. Hoje, por exemplo, à tarde, meu filho chamou para jogar videogame. Pai, vamos jogar videogame? Vamos jogar videogame. E é uma luta constante, irmãos, com 1001 coisas que eu preciso cuidar, fazer, sabe, pensar. E aí era a vez dele de jogar, e eu estava lá fazendo uma série de coisas no celular, coisas da igreja, tá? Estava fazendo coisa errada não, mandando uma série de coisas, disparando não sei o quê, e de repente ele fala: pai, desliga o celular, não é nem a questão da brincadeira, é o prazer de estar verdadeiramente com eles. Porque nós temos tanto prazer de tantas coisas, irmãos, e não conseguimos sentar com os pequeninos. Essa fase vai passar. Essa semana meu filho falou: pai, eu vou correndo nos teus braços, eu vou pular. Eu falei: então vem, filho. E ele está grandão, né? Então vem. E ele vem, peguei ele está pesado. Eu falei: nossa, filho, vamos aproveitar que daqui uns dias eu não consigo mais fazer isso com você. Essa fase vai passar. Nós temos que entender mais do que está acontecendo à nossa volta. Percepção da pessoa que está ao nosso lado. Percepção. Deixa eu falar alguma coisa. Quando nós somos atacados por essas armas e tantas outras que existem, tá? E nós não tomamos atitude, já pode acontecer algumas coisas. Preste atenção nisso. A primeira coisa que pode acontecer é você se acomodar. E talvez você está acomodado, sentado no conforto da poltrona do rei de casa, e vendo o circo pegar fogo, mas você está acomodado. Sabe o que aconteceu isso? Aconteceu com um homem da Bíblia. Aconteceu com Eli.
Depois você lê lá 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 18. Eli era um sacerdote, presta atenção nessa história, um sacerdote de Deus. Eli tinha uns filhos malucos. Se você conhece a história, principalmente o início ali que fala de Samuel, aí vem, fala dos filhos de Eli. Depois você lê no capítulo 3. Sabe que os filhos de Eli, que eram ali sacerdotes também no templo, eles roubavam aquilo que era trazido para o templo. Animais, né, eram levados, eles roubavam. Eles se deitavam com as mulheres que trabalhavam no templo. Olha que loucura, irmãos. Nós estamos falando de uma galera que é povo de Deus. Veio uma palavra de Deus para Eli. Falei, Eli, vai acontecer algo terrível. Não vai mudar? Você, seus filhos vão morrer. Vai morrer. Sabe o que Eli falou? É de Deus essa palavra. Beleza. Olha que absurdo. O comodismo que acontece conosco. É como se alguém chegasse assim para você e falasse, ó, abre o olho. Você vai chegar na tua casa, tem um cara lá com uma faca. Cuidado. O que você vai falar? Beleza, vou entrar do mesmo jeito. É um absurdo. Atitude para mudar. Não se acomode. Você está vendo aqui, irmãos, ó, pessoas alertando, a palavra alertando você. Atitude, não se acomode. Sabe por quê? Haverá morte. Eu não estou falando morte do corpo, não. Morte espiritual, morte nos relacionamentos. É isso que está acontecendo com as famílias. Ou você pode agir tarde demais. E isso é muito ruim. Sabe quem agiu tarde demais? Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Depois você lê em 2 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 33. Nós encontramos ali o filho de Davi, Absalão. Vai vendo a história. O filho de Davi toma o trono do seu pai. Irmãos, coisas terríveis aconteciam na casa de Davi. E este filho chamado Absalão toma o trono de Davi. E de repente Absalão vai à guerra. E os exércitos de Davi também vai à guerra. E nesta guerra Absalão é morto. Quando os exércitos de Davi chegam e diz para Davi que estava no palácio, fala, olha, Deus foi contigo, Davi. Os que vieram atacar contra você, Senhor, Deus deu a vitória. Davi imediatamente fala, e meu filho Absalão? O mensageiro diz, Absalão morreu. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi foi subindo e começou a gritar, meu filho Absalão, ai meu filho Absalão. Depois você leia na Bíblia. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Joabe, que era o comandante do exército, fala, Davi, que papelão que você está fazendo? Os homens saem à guerra e você está chorando aí. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta eu ter vitórias fora de casa, se dentro dela eu sou um derrotado. Não adianta, não tem valor nenhum, irmãos. Não adianta vencer fora de casa se dentro eu sou um derrotado. Derrotada, a minha casa está ruína, a família está abandonada. Se fora eu sou um vitorioso, mas dentro um perdedor. E isso é muito sério. O que nós temos que fazer? Qual é a solução para tudo isso? Essas armas, o inimigo que está ao redor, o que fazer? Primeiro, agir. Agir, irmãos. Seja você o princípio da mudança. Não seja como Eli, um acomodado, e não seja tarde demais como Davi. Agir. Por isso que nós estamos falando sobre família. Comece, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil ir de frente, pedir perdão, eu sei que é difícil mudar porque a gente tem hábitos de anos e anos da mesma forma, mas muda, cara. Você quer ver ter uma família diferente? Muda. Agora, se não quer mudar, beleza, vai continuar do mesmo jeito, ó. Tudo certo contigo, tudo certo. Mas não venha reclamar depois. Não venha. Segundo, convide Cristo para ser o centro na sua casa. Vocês sempre vão ver eu falar isso. Não existe outra forma de viver se Cristo não for o centro no lar.
Se Cristo não for o centro no coração do homem, da mulher, dos pequenos, nas empresas, na família. Salmo 128, do verso 1, diz assim, preste atenção. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aleluia. Uma posse disso, varão. O homem que teme o Senhor. Então, como? Convide Cristo para ser o centro. Você vai dar um passo. Clame a Ele: Senhor, me ajuda. O que eu devo fazer? Sabe, você está doido para falar algo. Segura. Chame Cristo para ser o centro. O homem que teme ao Senhor é abençoado. Você viu quantas bênçãos está aqui nesse Salmo 128? E último, viva a união que Deus colocou no princípio da família. E esse é o último ponto para a mudança dessas armas que têm sido usadas. A mudança. Vamos lá mais uma vez. Primeiro, mudar. Segundo, Cristo ser o centro. E último, viver a união que Deus colocou lá no princípio do Éden. Que jeito, pastor? Não estou compreendendo o que você está falando. Deixa eu falar algo para vocês. No início, no Éden, era para ser um lugar conhecido como nós. Existe? Entendeu? No Éden, o lugar era para ser chamado de nós, de união, de caminhar juntos sobre o mesmo propósito. Esse era o início e o princípio do Éden. Você sabe que Eva, pega essa aqui, você sabe que Eva só recebeu o nome de Eva após a queda, em Gênesis capítulo 3, no verso 20, com a entrada do pecado, com a entrada do individualismo, das minhas vontades, dos meus sonhos, dos frutos que eu quero viver. A partir daí, o individualismo é colocado. Olha que incrível isso. O que era para ser união, propósito, caminhar sobre a mesma visão, o pecado que está erradicado no meio de nós, irmãos. Sabe o que acontece? Individualismo. A partir de então não é mais nós, agora é Eva. Agora é Eva. Agora é tu. Agora é mim. Entendeu? Que tal você mudar isso? Que tal você mudar isso? Como, pastor? Estou compreendendo. Me diga mais. Josué 24, verso 14. Josué 24, verso 14 e 15 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-nos com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor, irmãos. Sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Pega essa agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa passagem aqui foi no momento em que eles chegaram na terra prometida. Josué estava diante da terra prometida. Ele estava distribuindo as terras. Você é da tribo de tal? Então a terra para você. Tribo de tal? Terra para você. Então a tribo para você. Então a terra. E eles estavam ainda com as lembranças dos deuses do passado. Josué chega, ó, cumpriu o objetivo aqui. Vocês querem servir esses deuses porcos, o qual nossos antepassados serviram lá no Egito? Problema dos seis. Mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Deus poderoso de Israel.
Isso é o que o José falou. Falta atitude, irmão. Falar, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. É dia de ir na igreja? É dia de ir na igreja. É dia de orar? É dia de orar. É dia de pequeno grupo? Vamos participar todos juntos. É dia de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, pagar o preço. É querer a mudança. Não existe pó do pilim-pim-pim, sabe? Mudança, não é. É uma construção. E talvez você é essa pedra fundamental para essa mudança começar a ocorrer na sua família. Com Cristo entrando no seu coração, irmãos. Pega algumas frases que eu já escutei, já vi, muitas coisas que eu vi sobre família, muitas coisas que eu já vi. Presta atenção nessas frases, talvez você seja uma delas que você esteja vivendo. Fiz reunião na empresa e na escola com os meus amigos, mas eu nunca me reuni periodicamente com a minha família. Mais uma, fui promovido no trabalho, mas eu fui rebaixado em casa. Ganhei diplomas fora de casa, mas agi sem sabedoria dentro de casa. Conquistei a simpatia das pessoas, mas perdi a simpatia da minha mulher. Vi minha empresa e minha vida financeira crescer, mas eu não vi os meus filhos crescerem. Deixei herança para minha família, mas eu não deixei legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Falei e sorri muito para os de fora, mas fechei minha cara para os que estavam dentro. Falei do apreço para os de fora, mas não disse para minha família que eu amava, por supor que eles já sabiam. E assim vai, irmãos, tantas coisas que acontecem na família. O que eu quero que você saia daqui é, seja um vitorioso dentro do lar. Um vitorioso. É hora de tomar atitude. Ninguém muda ninguém só com palavras, sabe? Blá, 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 blá. Atitude, frutos para a mudança. Só mudamos alguém quando nós mudamos. Só mudamos alguém quando nós mudamos. Seja a atitude para as outras pessoas mudarem. Sabe qual que é o problema? A gente fala assim, ó, o problema da minha família é meu pai, é um chato. O problema da minha família é minha mãe, é uma depressiva. Não, o problema da minha família é o casamento, é o meu marido, que não me compreende. Pare de transferir a culpa para outras pessoas. Pare de terceirizar. Reconheça, pense nesses pontos. Nenhum ministério público vale mais que o ministério pessoal fracassado. Mais uma vez, nenhum ministério público, sabe qual que é o ministério público? Isso aqui, ó, que nós estamos fazendo. O seu trabalho, sabe? Vale mais do que um ministério pessoal fracassado. Sabe qual que é o maior dilema meu como pastor? Sabe qual que é o maior dilema? Não é ser um bom pastor, não é cantar bem, não é tocar bem, não é escrever sermões, não é ler livros, não é estudar, não é levar alimentos para as pessoas. Sabe qual que é o meu maior dilema? Que eu penso diariamente, é ser um pastor, um pai, um marido dentro do meu lar. Eu só serei vitorioso em tudo isso que eu faço, tudo isso, se eu for um vitorioso dentro da minha casa. 1 Timóteo, capítulo 3, uma das atribuições para ser pastor, aquele que busca o episcopado, aquele que quer ser bispo, aquele que quer ser um líder na igreja, tem que ser um grande líder dentro de casa. Se você não consegue ser assim, lamento lhe falar, você não pode liderar uma congregação, pessoas. A palavra nos fala, depois você lê lá, 1 Timóteo capítulo 3. Esse é o grande dilema, irmãos. Eu ser o mesmo homem aqui e ser o mesmo homem lá. É ser o mesmo pai amoroso e que sabe corrigir aqui e lá, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes. Ser a mesma pessoa, integridade. Integridade. Isso é o chamado de um homem pastoral. Esse é o chamado seu, meu irmão. De não ser bonzinho,
com o ambiente do seu trabalho, e dentro de casa ser um carrasco. Em você, mulher, ser muito amorosa com as pessoas que estão à sua volta, mas dentro do seu lar você despreza e pisa na garganta do seu marido. Esse é o dilema. Esse é o dilema dos seres humanos. E eu quero olhar para trás um dia, sabe, quando eu estiver velhinho, não sei se eu vou chegar, Deus sabe, mas meu filho um dia olhar para mim e falar: pai, tu és o exemplo, o bastão foi passado com sucesso, e eu continuo essa corrida. Isso é vitória, irmãos. Não é quantas pessoas vão entrar aqui, não, porque uma igreja ser grande, pequena, vazia, cheia, é apenas um detalhe. Cada um vai ter as ovelhas que Deus vai trazer. Escrever livros, compor, detalhe, eu só serei vitorioso se eu for vitorioso dentro da minha casa. Não se esqueça disso. Você que está formando empresa, você que trabalha com uma série de coisas, não se esqueça do seu lar. Não se esqueça. Tantas famílias, irmãos, que eu visito, tantas histórias que eu já vi sobre casamento, foi porque em alguns momentos se acomodaram como Eli, ou foi tarde demais como Davi, e não compreenderam essas armas que foram jogadas na cara. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Para finalizar, Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 21, nós estamos caminhando para o final, tá? Colossenses 3, do verso 12 ao 21, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem, olha só, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Exercite isso em casa, irmão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Preste atenção agora. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Esse é o padrão da família bíblica. Esse é o padrão que eu quero que você saia daqui, irmãos. O padrão do que está lá fora não é o padrão do que está aqui dentro. O padrão que está lá fora não é o padrão que está aqui dentro. Talvez as emocionais que você trouxe ao longo de anos, visto dos seus pais, de tios, não é o que está aqui dentro. O padrão que nós temos que seguir é o padrão bíblico. Homem, ame a sua mulher. Mulher, respeite esse sacerdote. Respeite. Esse é o padrão da Bíblia. Que nessa noite que você saiu daqui com um panorama, vendo o inimigo, as armas e as atitudes que nós temos que ter, você possa ter em mente o seguinte: o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar, tá? Vou passar o vídeo lá, tá? Eu vou passar o vídeo lá. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, eu glorifico a Ti, papai. Eu glorifico a Ti.
que o Senhor tem dado a palavra, a direção. Graças ao Senhor por este momento maravilhoso de aprendizado, que nós queremos, Senhor, sair daqui diferentes. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, papai. Guarde as nossas vidas, as famílias aqui representadas. Tantas coisas têm acontecido no meio da família, pai. Dificuldades, dores, brigas, intrigas, individualismo. Tenha misericórdia de nós, papai. As famílias aqui representadas, que o Senhor guarde cada uma delas, dê autoridade para esses homens, que as mulheres possam reconhecer os seus lugares e saber que todos têm que caminhar com uma união e um propósito só, que os filhos possam amar, respeitar esses pais. Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos entender e viver um padrão bíblico para as famílias. Guarda-nos nos teus caminhos, nos faz ver novamente essa mensagem se for preciso, mas que nós possamos viver diferente. Não é possível, ó Pai, viver desta forma que estamos vivendo. O padrão do mundo não é o padrão de Deus. O padrão do que está lá fora não é o padrão que está aqui dentro da palavra de Deus. Transforma a vida dos homens, o pensamento das mulheres, o coração, o pensamento de todos nós. Queremos descansar em Deus e dar testemunhos do que vai acontecer, colocar em prática em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, tá? Glória e graças a Deus, tá? Amém. Deus é bom, tá? Deus é muito bom. Vamos encerrar. Estamos caminhando para o final, tá? Vou encerrar a gravação que está ali. A você que nos acompanhou até agora, esteve até agora conosco no final, queria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse tudo que você tem visto, curta aí, tá bom? É algo maravilhoso. Queria te ver aqui na próxima semana, nesse mês da família que nós estamos. Você vai ficar no final agora com os dados bancários da igreja, que você possa ofertar de alguma forma e nos abençoar. Deus te abençoe.